Olá, eu sou a Rocenilda, dirigente regional da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Com o intuito de propagar a disseminação de boas práticas, nós faremos neste momento o Seminário Regional Virtual das Práticas MMR 2020. É uma forma de valorizar e agradecer a todas as equipes das escolas que este ano, apesar de tantas dificuldades, realizaram muitas boas práticas, com desempenho virtualmente, onde cada escola fez a melhor forma de apresentar o engajamento, de se apresentar aos alunos, de propor a recuperação e aprofundamento. É o momento de agradecer, é o momento de finalizarmos um ciclo de 2020, mas sem esquecer que somos todos juntos uma grande equipe. Olá, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Eu me chamo Cláudia, eu sou supervisora de ensino e junto com uma comissão de pessoas, um comitê gestor, eu faço parte da equipe do MMR, Método de Melhoria de Resultado, na diretoria de ensino. O grande líder do MMR na diretoria de ensino é a nossa dirigente regional, professora Rocenilda. Nós temos o Ayrton, diretor do núcleo pedagógico, que é o nosso gestor de sistema. Nós temos como facilitadores o Paulinho e eu. E no nosso comitê nós temos PCNPs e supervisores de ensino. Nossa tarefa enquanto comitê do MMR é trabalhar junto às escolas a ferramenta sendo colocada em prática para a melhoria do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. O MMR é uma ferramenta de gestão e é uma ferramenta que possui 8 passos. E lá na escola também existe um comitê gestor da escola formado pela equipe gestora, pelos coordenadores, se a escola tiver vários, né, ou pelo coordenador, pelo vice-diretor, por professores, por pais e por alunos. Então, ele traz embutido em si a questão da gestão democrática, a questão do olhar de todos fazendo a escola acontecer. E a gente está muito feliz que a gente chega agora em dezembro, ao final do ano, e nós vamos para o 8º passo do MMR, que é exatamente a disseminação das boas práticas. É quando a gente conta para as pessoas o que é que aconteceu esse ano. Esse ano de 2020 é um ano que vai ficar na nossa memória para o resto das nossas vidas. Foi um ano de intensa mudança, foi um ano de inovação, de renovação, de reconstrução de quem nós somos enquanto pessoas e enquanto profissionais. A gente teve que parar na marra, né? A gente teve que parar à força e fazer a nossa reconstrução enquanto ser humano. E aí, 2020, como é que fica um MMR que necessita dos alunos na escola para que as ações aconteçam, que necessita que os alunos estejam ali para que as avaliações diagnósticas aconteçam e a gente possa olhar para as nossas ações, para as etapas das ações e dizer que tudo deu certo. Então, nós, da equipe do MMR, começando lá pela equipe central em nível de Secretaria de Educação, tivemos que repensar o MMR e fazer adaptações. Então, nós tivemos lá, né, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente teve lá no início de março a pandemia, chegando com muita força no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo como um todo, e as nossas escolas tendo que ser transformadas. Não era mais o giz, a lousa, a sala de aula, o aluno e o professor presente. Agora era uma interação digital por meio de computadores, por meio de celulares, por meio de ligações, por meio de e-mails. Cada escola foi se organizando para fazer acontecer. E é muito bacana quando a gente olha para a trajetória das nossas escolas, dos nossos professores e dos nossos alunos. E a gente percebe o quanto nós crescemos em 2020, o quanto nós aprendemos em 2020.
Então, o MMR chegou lá atrás, ao final do primeiro bimestre, querendo saber um pouco da busca ativa. E o que é que as nossas escolas fizeram para que os alunos pudessem frequentar as aulas? Poxa, esse foi um desafio enorme, né? Porque a gente sabe que os meninos, eles estão lá na escola e nem sempre eles têm desenvolvido neles aquele espírito que a gente gostaria que todo estudante tivesse. E, de repente, eles estavam longe dos professores, eles estavam longe daquelas pessoas que ficam ali insistentemente pegando no pé deles para que as coisas aconteçam e eles aprendam. Agora, eles estavam sozinhos lá em casa. Muitas vezes, os pais puderam participar, mas na maioria das vezes, os pais precisaram trabalhar e esses meninos precisaram que a escola se redescobrisse, se reinventasse e fizesse um processo de acolhimento. E aí, depois disso, a gente começou a discutir como é que nós faríamos para engajar melhor esse aluno. Que caminhos diferentes daqueles que nós estávamos fazendo poderiam ser trilhados para que, de fato, os meninos aprendessem, para que, de fato, a educação acontecesse. E aí nós começamos a discutir engajamento. E aí, na proposta do MR, nós discutimos o engajamento emocional, que falava das relações afetivas tão necessárias nesse tempo de isolamento. Nós discutimos o engajamento cognitivo, que falava do nível de investimento que o aluno tinha, um nível pessoal de esforço para poder aprender. E nesse a gente teve que ajudar o aluno, muito, muito, muito. É muito bonito quando a gente ouve relatos dos alunos contando da importância de professores que deram um chacoalhão, que os acordaram para a necessidade de que eles estavam em casa, mas eles precisavam ter disciplina para estudar. E a gente falou um pouco do engajamento comportamental, que é justamente construir atitudes positivas para o cumprimento das regras, para adesão às normas, para que a coisa pudesse acontecer. E agora, no nosso último encontro do MR, na nossa última N3 em nível de escola, N2 em nível de diretoria e N1 em nível de secretaria, nós discutimos, além da busca ativa, do engajamento, da recuperação e do aprofundamento, do retorno presencial com regras diferentes, com possibilidades diferentes de acordo com a escola, né? Nós discutimos como é que nós faríamos para que esses meninos chegassem com sucesso ao final do ano. E depois disso, o que nos resta? Nos resta justamente o último passo, que é registrar e disseminar as boas práticas. Nós começamos lá atrás, lá no início do ano, com os resultados do SARESP, os resultados dos indicadores de fluxo e os resultados de desempenho na prova. Quando nós identificamos o problema, é desempenho? É fluxo? Onde a nossa escola precisa olhar com cuidado, com atenção e pensar em propostas esse ano que sejam inovadoras e revertam esse problema? Identificamos o problema, quebramos o problema, propusemos ali buscar as causas raízes, descobrir os porquês daquilo e no final das contas criamos um plano de melhoria. E a pandemia chegou e esse plano de melhoria precisou ser recriado, reinventado, reaproveitado ou criado um novo plano. E aí nós trabalhamos com as ações de fluxo. Agora, no final do ano, a gente chegou no 8º passo e é justamente isso que nós vamos trabalhar nesse exercício que estamos fazendo aqui, nessa apresentação que estamos fazendo aqui. Nós pedimos que os nossos supervisores, né, os meus colegas supervisores, junto com os PCNPs que trabalham na articulação com eles, lá na conversa com o PC, no acompanhamento pedagógico das escolas, conversassem com os diretores numa roda de conversa, onde os diretores escolhessem uma prática significativa da escola em 4 campos diferentes. Poderiam escolher uma prática de busca ativa, que foi bem sucedida, uma prática de recuperação e aprofundamento, uma prática de acolhimento ou uma prática que falasse sobre o retorno presencial, sobre o desempenho dos alunos a partir daí. Muito bem. Essa conversa foi muito interessante. Foi um momento de troca de experiências entre diretores de escolas do setor da supervisão.
E aí esse grupo, democraticamente, ouvia um ao outro, né? Um diretor ouvia o relato do outro, a história do outro, observava os indicadores que o outro colega apresentou, e esse grupo escolhia uma prática daquele grupo, sem desmerecer o esforço e o trabalho de todos os demais, que pudesse representar o grupo daquele supervisor. Feito isso, as experiências foram encaminhadas a um comitê central e 3 pessoas do comitê central fizeram a análise dos indicadores e escolheram, dentre todas as práticas apresentadas, 4 práticas. Nós somos uma diretoria muito grande, nós temos 97 escolas, é muita escola, seria muito bom ouvir a experiência de cada escola, mas haja tempo, haja disponibilidade para que isso aconteça, né? Então, nós acabamos escolhendo 4 representantes da nossa diretoria de ensino, para que vocês possam conhecer práticas diferentes e inovadoras, possam reaproveitá-las no contexto de vocês, e que juntos nós possamos conseguir fazer acontecer a educação de fato nas nossas escolas. Se 2020 foi um ano de grande renovação e desafio, 2021 promete ser ainda maior. E nós, com certeza, faremos o melhor acontecer. Para finalizar esse nosso começo, essa nossa abertura e apresentar para vocês essas práticas que são muito significativas, eu escolhi um trechinho de uma música que todo mundo conhece, mas que fala muito para o meu coração. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, que nós possamos, em 2021, pensar na nossa trajetória de 2020, naquilo que nos fortaleceu, muito mais do que na dificuldade da jornada. E que, renovados, nós possamos, em 2021, continuar um processo de renovação, de inovação, que possa assegurar aos nossos alunos a qualidade de ensino que a lei tanto assegura quando diz o direito do aluno. E também que a gente possa, enquanto educador, olhar para tudo isso e falar para a gente que o caminho me fortaleceu, eu vim e eu venci, fiz o meu melhor. Olá, meu nome é Elaine, eu sou professora coordenadora da escola EA Dr. Disney Francisco Scornaense. A escola ela fica localizada no bairro Jambeiro, em Campinas. E aqui na escola nós contamos com uma diretora, que é a Érica Alves da Rocha, a vice-diretora, que é a Maria Rita Amadil da Silveira, a coordenadora do ensino fundamental de anos iniciais, que é a Chalimar Máximo, e meu nome é Elaine, eu sou a coordenadora do ciclo 2, né, ensino fundamental dos anos finais e ensino médio. Nós também temos um total de 45 professores, que são os professores do ciclo 1 e do ciclo 2, um total de 15 funcionários. A guarda da escola é a Adriana. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nossos projetos que foram realizados durante o ano como forma de acolhimento para com os alunos, uma vez que nós percebemos a grande importância de fazer esse acolhimento. Durante o ano, nós percebemos o quanto os alunos estavam cansados, desmotivados, e por esse motivo nós resolvemos fazer os projetinhos. O primeiro projeto que nós realizamos aqui na escola foi o projeto Carnavalores, né? Foi um projeto que foi realizado no presencial, mas nós já começamos a trabalhar esse projeto pensando nas competências socioemocionais. Foi um projeto muito legal, porque os alunos apresentaram marchinhas e eles falaram sobre valores numa apresentação que foi feita de carnaval. Após esse projeto, nós fizemos o projeto do coronavírus, que também foi um projeto pensando no cuidado que eles deveriam ter com o outro, com a higiene e com eles mesmos. E aí nós entramos no período
de aulas remotas e nós percebemos o quanto era importante nós trabalharmos esse acolhimento com os nossos alunos. Os pais também estavam cansados, os alunos. Nós percebemos que havia uma grande quantidade de alunos em defasagem, que não estavam atingindo as habilidades. Portanto, nós resolvemos fazer um projeto que se chama Cuidando de Mim e do Outro, Cuidarei do Mundo. Com o projeto, nós trabalhamos o desenvolvimento da empatia, do respeito, da confiança com os demais. Nós trabalhamos como é que o aluno reconheceria esses valores na convivência com os outros. Foi um trabalho muito legal, os alunos se envolveram muito. Nós tivemos trabalhos devolutivas em formas de podcast, vídeos, desenhos, poesias. Dentro deste trabalho, nós subdividimos em vários temas diferentes. Então, nós colocamos alguns temas para eles, como, por exemplo, respeito, bullying, cyberbullying. Trabalhamos também a solidariedade. Um outro tema foi a pandemia e eu. A rotina na quarentena, uma vez que nós tentamos entender como esses alunos estavam se sentindo durante a quarentena, para poder tentar ajudá-los também de alguma forma. E um último tema foi o volta às aulas, né? O que eles imaginariam, como eles pensariam que seria o retorno às aulas. Com esse projeto, nós percebemos que nós temos muitos alunos muito criativos. A gente trabalhou o interesse artístico com eles, a curiosidade para aprender, uma vez que eles fizeram pesquisas, os alunos elaboraram vídeos, podcasts, a gente teve uma devolutiva muito legal, os alunos fizeram muitos elogios a respeito do trabalho, e nós percebemos que muitos dos alunos que não haviam realizado atividades durante o período de aulas remotas, esse trabalho pedagógico, esse projeto, eles acabaram realizando por ser uma forma diferente. Após esse trabalho, nós realizamos um outro, que foi um projeto Mais Amor pela Vida. Com esse trabalho, os alunos também se sentiram muito engajados, a participação foi muito intensa, e nós também trabalhamos as competências socioemocionais. E aí nós percebemos que também a gente tinha que dar uma prioridade para trabalhar também as competências socioemocionais com os professores. E foi aí que nós pensamos em fazer o Dia dos Professores na Escola Disney, que foi um drive-thru. Os professores passaram, tiraram fotos, se sentiram muito acolhidos também por toda a equipe da escola. Aqui na nossa escola, todo mundo trabalhou intensamente para que todos esses projetos funcionassem da melhor forma possível. Então, nós temos que agradecer a todos os funcionários da escola, de modo geral, os professores, os nossos alunos, os pais, e a gente sabe a importância de se acolher no momento em que nós estamos. E com todos esses projetos, nós procuramos incentivar a prática do amor, da valorização à vida, do respeito e da autoestima, no enfrentamento das problemáticas existenciais. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo, sou diretor da Escola Antônio Carlos Lema. Estou aqui para apresentar para vocês a prática que fez toda a diferença aí na nossa escola em relação a esse momento aí de ensino à distância, uma prática que vem dando
bons resultados. Antes de apresentá-la, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa escola, né, a Escola Antônio Carlos Lema, contar um pouquinho da nossa realidade, aí, os desafios que a gente enfrenta. Então, a nossa escola ela tem quase 1.000 alunos, ela funciona nos 3 períodos, do primeiro ano no Fundamental 1 até o ensino médio regular e EJA. Então, a gente tem, assim, um número razoável de alunos, né, para ter que acompanhar e fazer o possível para que esses alunos eles tenham a relação perfeita com o ensino remoto. Falando um pouquinho mais sobre a realidade da nossa escola, ela fica em uma região de alta vulnerabilidade social, periferia de Campinas, onde muitas famílias estão desempregados, pais desempregados, responsáveis, e por esse motivo eles não têm condições financeiras de oferecer aos alunos, filhos, acesso ao computador, smartphone, acesso à internet. Então eles têm essa dificuldade, né? A gente percebe. E desde o começo a gente soube que nós teríamos um desafio muito grande, né, para enfrentar aí, para a gente poder dar conta, né, desse momento aí que nós estamos vivendo de distanciamento social. Então a gente, pensando em toda essa problemática, essa realidade, o objetivo da prática, aquele que a gente pensou que seria o principal, nosso principal desafio, seria construir com os alunos práticas de estudo à distância. Construir com os alunos práticas de estudo à distância. Que como existe toda essa dificuldade deles acessarem as atividades de maneira remota, sem computador em casa, celular, então a gente percebeu que as nossas ações teriam que ser muito bem pensadas para a gente poder conseguir alcançar esse objetivo final. Então, o que a gente pensou? Vamos falar um pouquinho melhor sobre a prática, né? Sobre qual foi a saída que a gente encontrou aí para resolver esses problemas. Acompanhamento diário e individualizado dos alunos por meio de diferentes ações, com o objetivo de, primeiro objetivo, incentivá-los à participação e realização das atividades remotamente. Então, diante de toda a dificuldade que eles, né, encontram para acessar a internet, muitas vezes a família ela tem um celular para 5 filhos usarem. Então, a gente percebeu que era extremamente necessário, importante, incentivar os alunos a participar desse movimento todo. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. E para que dê certo esse movimento de incentivo e participação dos alunos, a gente percebeu que deveria ocorrer o acompanhamento sistemático de professores e gestores por meio de registros e instrumentos elaborados pela equipe escolar. Aí eu volto, na verdade, eu não falei sobre o título da ação, que seria Unicidade e Engajamento. E eu estou falando sobre o título da ação agora, porque a palavra unicidade tem tudo a ver com o que eu acabei de ler, que é a questão do trabalho coletivo, que envolve o trabalho do professor e do trio gestor também, o trabalho sistemático desses profissionais. A gente percebeu que só o professor ser responsável por esse acompanhamento sistemático e criação de instrumentos, de ações que viessem a incentivar os alunos, a acompanhar da melhor maneira a relação deles com o ensino à distância, a gente percebeu que o professor sozinho seria complicado a gente alcançar esses objetivos. Então, a gente percebeu que seria extremamente necessário, importante, essa união, né, de professores e gestores, né, de professores e o trio gestor aí fazendo um acompanhamento sistemático das ações. Dessa forma, a gente percebeu que a gente conseguiria alcançar esse primeiro objetivo aí, que é despertar o interesse do aluno pela atividade remota. Seguindo a apresentação, aqui eu gostaria de apresentar para vocês o resultado da ação. Demonstração do impacto gerado pela prática na solução do problema. Percentual de entregas de atividades ao longo do bimestre. Então, no primeiro bimestre, nós tivemos aí
um resultado de 20% de retorno de atividades. No segundo, um resultado melhor, 31%, já com as ações sendo colocadas em práticas. E no terceiro bimestre, no segundo, algumas ações, no terceiro, com todas as ações colocadas em prática, a gente conseguiu alcançar um retorno de 63%. Agora vamos falar um pouquinho sobre, um pouco mais, né, um pouco melhor sobre as ações, explicar para vocês. Então, uma das ações que a gente percebeu que deu muito resultado foi a criação de um site. A gestão, o trio gestor criou um site, o site que é, na verdade, ele é um site que nós criamos para o professor. Então, o professor, nesse site, ele vai encontrar informações específicas que vão ajudá-lo a realizar da melhor maneira, né, esse acompanhamento e até mesmo a preparação da aula dele, né? A gente percebeu que era necessário a gente ter um site com todas as informações específicas aos docentes. Então, no site, a gente coloca todas as informações importantes dos ATPCs, a gravação dos ATPCs também, a gente publica no site, e também todo o material de apoio pedagógico, tanto para os professores anos iniciais, como também para os professores anos finais, ensino médio e EJA. Todos eles têm acesso a esse material. E aí, dentro do site, nós tivemos a ideia de colocar uma planilha Google Drive. Essa planilha está inserida no site e compartilhar essa planilha com os professores. E qual que é a ideia dessa planilha? É que a gente faça a atualização das atividades realizadas pelos estudantes. Então, nessa planilha que a gente colocou no site da escola, através dela a gente tem acesso à devolutiva das atividades. Então, por ela, a gente consegue identificar os alunos que não estão realizando as atividades, que estão realizando, não só nós, trio gestor, como também os professores. Então, eles conseguem acessar a devolutiva de todos os alunos por essa planilha. Então, a gente percebeu que a planilha, o site, eles são muito úteis no dia a dia do professor. E também úteis para nós, a gestão, que conseguimos acompanhar aí da melhor maneira possível a devolutiva dos alunos. Indo aqui com as evidências da execução da ação, algo que também deu muito certo para a gente, que foi muito importante, é o acompanhamento, a interação diária nos grupos de WhatsApp de responsáveis e estudantes. Então, nós temos 2 grupos diferentes, um grupo só de alunos e um grupo só de pais. Então, para cada turma, grupo de alunos daquela respectiva turma e o grupo dos pais daqueles alunos. E aí, o que a gente faz? A gente organiza da melhor maneira possível, a gente pensa em o que postar, quando postar. Então, por exemplo, a primeira mensagem, ela é sempre enviada pelo trio gestor. Ela é sempre... nós somos responsáveis por essa primeira mensagem. E aí, durante todo o restante do dia, né, os professores eles vão participando, eles vão interagindo com os alunos através desses dois grupos diferentes. Nós temos mais de 90% de professores nos grupos de WhatsApp. Então, além da nossa participação, da participação da gestão, né, além da participação do professor, que é frequente, que é diária nos grupos de WhatsApp, a gente percebeu que também era importante a participação da gestão em acompanhar o que estava sendo postado e também em realizar postagens. Então, a gente achou interessante todo dia abrir o grupo com uma postagem da gestão. E foi o que nós fizemos. Né? Então, a gente está aí desde o começo da pandemia, sem pular um dia. Todo dia a gente abre o grupo com a mensagem do trio gestor. Aqui, ó, eu dei um exemplo. Nós estamos aqui falando sobre avaliação diagnóstica. Então, nós mandamos a mesma informação, a informação que a gente envia para os grupos de alunos, a gente envia também para os grupos de pais. Pensando na questão do retorno das atividades, a gente percebeu que a gente tinha um desafio aí pela frente, a gente poder dinamizar o retorno, que o retorno ele ocorresse da maneira ideal. Então, a gente percebeu que trabalhar com o formulário Google resolveria esse nosso problema.
Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar 2, 3 formulários Google por semana e disparar nos grupos de WhatsApp. O formulário Google, ele é um trabalho conjunto de professores e gestores. Então, ele não é feito somente pelos professores. Ele é feito também, ele conta com a ajuda dos gestores, né? Então, o formulário Google, ele é um trabalho que ajudou muita gente a organizar o retorno das atividades. Ele é usado para a gente poder acompanhar melhor o retorno delas. Lembrando que ele é um trabalho que é construído em equipe, por professores e gestores. E ele é sempre enviado pelo trio gestor nos grupos de WhatsApp dos estudantes. Então, é uma outra responsabilidade dos gestores, o envio dos formulários dos grupos de WhatsApp. Então, dá para perceber que cada personagem aí desse movimento todo tem uma responsabilidade específica. E aí, após esses formulários serem enviados para os grupos de WhatsApp, os alunos, a gente dá um tempo para eles responderem os formulários. Após esse movimento todo, a gente pensou em criar uma planilha com informações sobre os formulários respondidos pelos estudantes. E essas planilhas, elas são enviadas nos grupos de WhatsApp dos responsáveis e alunos. São planilhas que a gente vai atualizando a cada 2, 3 dias. E é interessante a gente enviar essas planilhas, porque o aluno que realiza a atividade, ele vai encontrar na planilha, ele vai encontrar essa informação, que realmente ele fez a atividade, e que nós estamos acompanhando de perto esse movimento do aluno realizar a atividade. E o aluno que não realiza a atividade, ele percebe que realmente aquela atividade ela é importante, quando ele se depara com essa planilha sendo compartilhada no grupo de WhatsApp. Então, esse aluno, ele se sente incentivado também a realizar a atividade. Então, a gente percebeu que deu muitos bons resultados aí, o envio dessas planilhas nos grupos de WhatsApp, dos alunos e também dos responsáveis. Uma outra ação que deu super certo, que também nos ajudou bastante a aumentar o número de retorno de atividades, nós criamos um momento de recuperação. Então, depois de todo esse movimento de criação de formulários, de envio de planilhas com as atividades realizadas pelos alunos, informações referentes a isso, interação nos grupos de WhatsApp, mesmo assim, a gente ainda percebeu que alguns alunos não realizavam as atividades. Então, a gente pensou em um momento de recuperação. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o nome dos alunos que não realizavam as atividades, com o número de telefone deles, e a gente enviou para cada professor responsável pela turma. Então, essa mensagem a gente enviou para o responsável pelo sexto B. E aí, o que esse professor responsável pelo sexto B ele deve fazer? Ele deve conversar, a conversa ela deve ocorrer de maneira individualizada do professor responsável pela turma com os estudantes com dificuldade de realizar as atividades. Porque a gente percebeu que não adiantava a gente mandar a mensagem somente no grupão de WhatsApp, que muitos alunos acabavam não realizando as atividades. É que esse aluno que não realizava a atividade, ele precisava de um acompanhamento mais individualizado, né? De uma conversa privada dele com o professor. A gente pensou nessa ideia. Os professores abraçaram a ideia, porque se eles não tivessem abraçado, nós não teríamos conseguido realizar essa ação. E essa ação ela deu muito certo, porque eles entraram em contato com os alunos e a porcentagem de retorno de atividades aumentou. Pensando nos alunos que não têm acesso à internet, que não tem computador nenhum em casa, que não tem smartphone também, a gente pensou em outras 3 ações para a gente poder envolver esses alunos, inserir esses alunos também no processo de aprendizagem. Então, nós pensamos em imprimir atividades diariamente, né? Então, tem todo um processo do professor enviar atividade para o e-mail oficial da escola, os agentes de organização escolar acessam esse e-mail, são eles os responsáveis por imprimir essas atividades. E uma outra coisa muito legal também que acontece é que o professor ele se voluntariou a entregar essa atividade para o aluno na escola.
Então, quando ele entrega a atividade para o aluno, ele também já aproveita a oportunidade para conversar com o aluno sobre a atividade, explicar para o aluno como funciona a atividade. Então, esse movimento também a gente percebeu que foi muito legal, de atividades impressas, para a gente poder envolver o aluno que tem toda essa dificuldade aí de acompanhar o ensino remoto. Uma outra coisa também que a gente percebeu que deu muito certo é abrir as portas da sala de informática, que é utilizada pelos alunos, também pelos mesmos alunos com dificuldade de acesso à internet. Então, os alunos que têm dificuldade em acessar a internet, que não tem computador, smartphone em casa, eles têm essas opções aí de ir até a escola, de pegar o material impresso e levar para casa, de usar a sala de informática, utilizá-la para poder acessar a internet, o equipamento próprio para realizar atividade que a gente torna pública nos grupos de WhatsApp, né, que a gente manda para os grupos de WhatsApp. Então, o aluno ele pode ir até a escola para fazer uso da sala de informática e acessar essas atividades. Ou, se não, acessá-las impressas. Uma outra ideia que a gente teve também é realizar um plantão de dúvidas, para a gente também resolver o problema desses alunos que não têm acesso à internet. Então, o que a gente pensou? Através também do trabalho voluntariado, agora no mês de novembro, os professores que quiseram voltar, nenhum professor foi obrigado, nenhum professor é obrigado a desenvolver atividade presencial, mas mesmo assim a gente teve um número considerável de professores que abraçou a causa. Então, o que a gente faz? O professor ele vai 2 vezes por semana na escola, ele recebe somente 6 alunos por turma, e aí esse plantão de dúvidas e roda de conversa tem a duração de 2 horas. Então, nessas 2 horas, a gente consegue também ter esse atendimento aí mais específico. Esse trabalho presencial ocorre também na nossa escola. Então, de 3 maneiras a gente consegue ajudar os alunos que não têm acesso à internet a acompanhar as atividades. Atividades impressas, a gente imprime bastante material para eles, sala de informática e rodas de conversa, plantão de dúvida. Para terminar, eu trouxe para vocês uma planilha que vem nos ajudando bastante a organizar as ações. É uma planilha, ela consta informações sobre a devolutiva de atividades dos alunos. Então, aqui, a gente achou interessante procurar saber a porcentagem de alunos que estão nos grupos de WhatsApp. Essa é a primeira informação que aparece na planilha. Em seguida, a gente achou importante também saber os alunos que estão nos grupos de WhatsApp, será que todos estão realizando as atividades? Então, existe também essa informação. Em seguida, na planilha também, a gente achou interessante colocar informações sobre alunos que estão realizando atividades impressas. E para terminar, somando alunos que estão realizando atividades impressas e atividades virtuais, a gente chegou a uma porcentagem total de alunos que estão fazendo as atividades. Então, essa planilha, essa porcentagem, vocês vão perceber aqui que a gente tem de todas as turmas, desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o ensino médio regular e EJA. Então, a gente tem mapeada a nossa escola, a devolutiva de atividades na palma da nossa mão. E essa forma de organização das devolutivas está sendo muito importante para a gente consegue identificar quais são as turmas que estão com uma devolutiva menor, a gente consegue ações mais voltadas, específicas para aquela turma realizar. Então, é uma planilha que vem nos ajudando bastante. Bom, então, finalizamos aí a apresentação da prática. Espero ter apresentado ela da melhor maneira possível. E gostaria agora de abrir um momento aí para o coordenador José e a coordenadora Graça, eles poderem também falar um pouquinho sobre o que foi apresentado por mim, eles poderem comentar aí todo esse nosso envolvimento, dos nossos professores, do trio gestor, esse nosso trabalho coletivo. Muito obrigado e fique à vontade, José. Obrigado, valeu. Olá, pessoal. Bom dia. Muito bacana a apresentação do diretor Paulo. Acho que, me apresentando aqui também, né? Meu nome é José Henrique, sou professor coordenador pedagógico dos anos finais, ensino médio regular e EJA, na Escola Antônio Carlos Lema. Acho que muito bacana
essas ações que nós apresentamos aqui, a ênfase que o diretor deixou aí com relação ao título é muito importante mesmo, né? Essa nossa ideia da unicidade, do engajamento. Engajamento esse, né, que ele se torna um ciclo, e esse ciclo, ele é essencial para o trabalho, né? A organização e a busca pela unicidade do trabalho por parte da gestão motiva os professores, motiva os outros funcionários nessa busca, né, nessas ações, e essa motivação e o trabalho realizado por eles traz também motivação e um retorno para que a gente possa continuar, né, com essa organização, que a gente possa continuar com todas essas ações, as planilhas que vocês viram aí. Acho que tudo isso, somado ao trabalho bacana que é realizado nas ATPCs, né, e com todo o apoio do núcleo pedagógico, o PCNP, também o apoio das formações que nós recebemos e os professores recebem por parte da EFAP no Centro de Mídias, acho que tudo isso é muito importante, muito bacana, para que tudo tenha esse resultado bacana aí, a gente atinja aí os alunos da melhor maneira possível, né, com esse foco. Então é isso, pessoal, aí passo a fala também aí para a coordenadora Graça. Obrigado, pessoal. Eu sou a coordenadora Maria das Graças, da Escola Antônio Carlos Lima, e venho aqui reforçar a fala do diretor Paulo, que realmente foi um trabalho minucioso, passo a passo. Contamos muito com a colaboração e o trabalho da diretoria de ensino, da nossa PCNP, que foi assim extremamente maravilhosa em todos os nossos dia a dia, em todos os nossos encontros, dando um suporte maravilhoso a cada passo, a cada realização, a cada ação a ser trabalhada, a busca ativa, os engajamentos, enfim. E falando aí um pouco, né, sobre essa preocupação com o aproveitamento dos alunos, foi que o que mais assim enalteceu entre o trabalho dos grupos de WhatsApp e a necessidade daqueles que não tinham a parte econômica, né, que é o que mais afeta as famílias. Então aí surgiu esse trabalho das atividades impressas, e que os professores foram muito brilhantes em estar fazendo todo esse trabalho, essa ponte de estar colocando nos grupos. Eu, enquanto coordenadora, coloquei vídeos ali para estar chamando esses pais para estar participando desse trabalho, e o resultado foi bastante positivo, tanto da parte dos pais e principalmente dos professores, que fizeram um trabalho maravilhoso. Eu falo muito mais pelo fato de ter o grupo de professores que estão aí afastados por problema de saúde, e elas acabaram suprindo não só a parte delas enquanto a própria titular de sala, quanto suprindo as turmas desses professores que não poderiam estar ali no presencial, na escola, no plantão de dúvida, fazendo todo esse trabalho. Então, eu tenho muito que agradecer que este ano começou tudo muito assim complicado, tudo novo, tivemos que nos reinventar, mas graças a Deus aconteceu. Muito obrigada. Eu sou Andréia Gomes, coordenadora pedagógica na escola Orlando Signorelli, situada na cidade de Campinas, na região do Ouro Verde. A nossa escola, ela conta com 22 salas. A nossa diretora chama-se Maria Helena, e a vice-diretora Elizabeth Mendes. Nós temos uma outra vice, que é a Eliane Borrosini.
A nossa escola, hoje, ela conta com 1.380 alunos e 71 professores. Vou apresentar para vocês o nosso projeto Carta Virtual e parceria entre as escolas. Foi uma parceria entre a escola Orlando Signorelli e Cecília de Godoy. O objetivo da prática era trabalhar com a produção de texto, considerando a sua adequação e contexto e produção e circulação, além de propiciar o desenvolvimento das competências socioemocionais, comunicação assertiva. Quando a professora Elaine, né, me procurou, dizendo que queria fazer uma atividade de engajamento focada na recuperação da competência leitora e escritora, e ela pensou em cartas, a ideia foi magnífica, porque os alunos se encontravam, neste momento, muitos desanimados, e a professora Elaine, junto com a professora Cristiane, a professora Elaine Morello, junto com a professora Cristiane Braga, que escreveram todo o roteiro deste trabalho. E agora vamos falar um pouquinho de como foi, na prática, essa atividade. Eu sou a professora Elaine Morello, eu leciono a disciplina de Matemática e Projeto de Vida na Escola Orlando, e conversando com muitos alunos do 9º ano C e do 9º ano D, eu pude perceber, né, nas conversas através dos grupos de WhatsApp, que os alunos estavam bem desmotivados, eles estavam com alguns pensamentos ruins, né, estavam sentindo falta dos amigos, sentindo falta da socialização que tinha com a escola, né, do convívio escolar. E como eu já tinha conversado antes com a professora Cristiane, nós sempre conversamos, trocamos mensagens, ela tinha comentado comigo também, que os alunos dela estavam desmotivados, estavam desanimados, e daí nós resolvemos criar o projeto Cartas, né? Foi então que eu conversei com a Andréia, como ela falou, a coordenadora, a Andréia passou para a gestão, a Cristiane conversou também com a gestão da escola dela, e demos início ao nosso projeto Carta, onde o aluno poderia compartilhar, né, o seu pensamento, o seu sentimento, o que estava acontecendo ali, mas principalmente, além dele compartilhar, né, o sentimento, desse momento que ele estava sentindo, a minha intenção e da professora Cristiane foi desenvolver nesses alunos que tinham baixo rendimento, eram umas salas bastante complicadas, que eles pudessem desenvolver a competência leitora e escritora, porque a carta, né, ela é uma comunicação escrita. Então, através dessas cartas, onde os alunos iriam estar escrevendo, colocando seu sentimento, colocando tudo que ele estava passando naquele momento, ele também iria perceber, né, que outros alunos, outros adolescentes e outros jovens, também na idade dele, estavam passando a mesmo que ele, estava sentindo o que ele estava sentindo naquele momento, né? E daí, eu e a Cristiane fizemos o projeto, demos início a esse projeto, com os formulários pelo Google Forms, onde o aluno iria escrever a sua carta, depois eu e a professora Cristiane iríamos fazer a entrega das cartas para os alunos, através dos grupos de WhatsApp que nós fizemos, né? E fizemos esse projeto de cartas virtuais, que é uma produção textual em tempo de pandemia. E no final desse projeto, eu e a Cristiane pudemos perceber, estamos finalizando ainda tem a parte de conhecer os alunos pelo Meet, mas no final desse projeto, nós estaríamos, né, trabalhando com os alunos, além das competências socioemocionais, nós estaríamos trabalhando principalmente a produção textual com esse aluno, né? Iremos estar trabalhando o gênero aí, que é as cartas, e ele iria fazer uma comunicação virtual, onde eles fizeram essa comunicação virtual,
quando eles escreveram as suas cartas, quando eles receberam as cartas e responderam as cartas, que nós já fizemos todo esse processo. E foi um projeto bem gratificante, bem bacana. Os alunos melhoraram bastante, se aproximaram mais. Através das conversas eu pude perceber que todo aquele sentimento, aquela sensação que eles estavam tendo foi passando, né? Eles se sentiram mais fortalecidos e mais motivados. E também ficaram mais confiantes na escrita. Hoje eles escrevem muitos textos e me mandam. Eu tenho uma aluna que ela começou a escrever um livro. Essa aluna é do 9º ano D, o nome dela é Naila, e ela está escrevendo esse livro online. Através do projeto Cartas Virtuais, ela desenvolveu essa competência, leitora e escritora, e começou a desenvolver um livro. Esse foi a experiência que eu tive nesse projeto na escola com os alunos do 9º ano C, 9º ano D, que tivemos todo esse trabalho e foi bem gratificante. A professora Cristiane pode estar falando um pouco sobre a turma dela, como que foi, as cartas, todo esse convívio, esse momento que ela teve com eles. Olá, todo mundo. O meu nome é Cristiane Braga, eu sou professora da Escola Jornalista Cecília de Godoy. Eu leciono Física e também Projeto de Vida. Como a minha amiga Elaine falou, esse projeto, quando a gente pensou nele, a gente pensou que, além de mexer com essa questão socioemocional, a gente poderia estar trabalhando algumas coisas que a gente sempre ouve quando a gente fala de recuperação, de algum conteúdo relacionado com português, que é o aluno saber escrever, ler, ou até mesmo sintetizar as ideias no papéis, né? Daí, esse projeto, quando a gente pensou nele, a gente pensou assim, vamos fazer um projeto para os alunos escreverem, contar um pouco da vivência, mas o que a gente pode fazer também para ajudar um pouco a escola? Porque quando a gente cria um projeto, a gente não cria individualmente, a gente cria ele coletivamente. A gente cria não só na minha disciplina, a gente cria no português, no matemática, em qualquer outra, né? E para resumir um pouquinho, a Elaine falou tudo. Eu agradeço publicamente a parceria com a Elaine, né? Que não é de hoje, é de velhos tempos. E também vou dizer que os meus alunos, que são ensino médio, ele é um pouco mais, como se diz, tem um pouco menos receptividade que o ensino fundamental, mas eu gostei do que eles fizeram, né? Na hora que, quando a gente recebe a carta, a gente tem o hábito de ler também a carta, a gente vê que a carta é bem redigida, os alunos que colocam ali, colocam as ideias deles ali, os pensamentos, e isso até ajuda o outro aluno que está fazendo a leitura, né? Trabalhar um pouco, olha, como é que escreve bem, como pode fazer isso, pensar nisso, né? Mas o que eu quero dizer é que o projeto está aí, eu pretendo continuar com o projeto em parceria com a Elaine para o ano que vem, tá? Mas assim que a gente finalizar, que vai ser antes do término da aula, do ano, eu acho imprescindível chamar os alunos para se conhecerem também. Além da questão do português, né, da competência leitora e escritora dos alunos, que eles passaram a ter mais, eu percebi que isso também ajudou os alunos nas áreas de exatas. Porque para você resolver uma atividade de matemática, é preciso você interpretar o problema, é preciso você ler, você saber o que está pedindo. Não basta apenas o aluno saber qual fórmula ele deve aplicar, mas o que está querendo dizer aquele problema, como resolver aquela situação. Então, esse projeto veio também para ajudar na recuperação de matemática, né? Onde foi trabalhado, está sendo trabalhado com os alunos a questão da recuperação, né? O caderno Aprender Sempre, várias atividades ali onde tem textos, onde requer uma interpretação, esses alunos melhoraram e melhoraram muito, né? Mesmo online, mesmo em distanciamento, teve essa melhora com os alunos. Eu vejo isso pelas mensagens que eles me mandam. Além disso, o vínculo que se tornou entre eu e os alunos do 9º ano foi bem forte, né? Mesmo nesse distanciamento social, nós ficamos muito conectados.
Eu mando mensagem para esses alunos todos os dias, de bom dia, uma mensagem motivando eles, né, principalmente a seguir com o seu projeto de vida e a seguir nas outras disciplinas, não desanimar, né, não desanimar. No decorrer do ano, eu fui motivando, continuo motivando os alunos a fazerem as avaliações, a fazerem as atividades, que eles não desistam, que eles têm capacidade. E através das cartas, eles puderam ver que eles são capazes de escrever, eles são capazes de colocar no papel aquilo que eles estavam sentindo. E que muitas vezes eles não conseguem se expor falando, né? Teve uma aluna que me mandou uma mensagem dizendo: professora, esse projeto foi muito bom, porque também aqueles alunos que são tímidos puderam se expressar. Porque na sala de aula nós temos muitos alunos que têm vergonha de falar, que têm vergonha de se comunicar, têm vergonha de falar com o professor, de se dirigir com o professor, de falar com um amigo. E através das cartas, resgatando essa questão da carta, onde na nossa época a gente se comunicava por cartas, foi bem bacana, porque também quando eles escreveram as cartas, eles viram que na carta eu não poderia fazer a mesma escrita que eu escrevo no WhatsApp, que eu escrevo numa rede social. Então eles escreveram como deveria ser escrita uma carta, né? Eles se atentaram a isso, eles se preocuparam com isso, na forma como escrever, eles se preocuparam que quem ia estar lendo a carta deles precisariam entender o que eles queriam passar com essa carta. Então isso eu achei assim que foi fundamental, porque eles escreveram com todo carinho mesmo, pensando em quem iria receber a carta, até porque eles não sabiam quem iria receber a carta, eles escolheram um número e uma série do Cecília, mas eles não sabiam quem era esse aluno. E só depois, quando eles tiveram o retorno da carta, né, a resposta da carta, que eles puderam ver se eles mandaram a carta para uma menina, para um menino, para quem eles mandaram essa carta. E foi bem bacana, foi bem gratificante, e eu vejo isso, que a recuperação em cima dessa questão da competência leitora e escritora, onde, né, falta bastante essa competência, trabalhar-se essa competência com os alunos, precisa estar sempre trabalhando, na verdade, essa competência com os alunos, e não somente o professor de português, não cabe somente ao professor de português trabalhar essa competência. Como a Cristiane disse, quando você faz um projeto, o projeto é coletivo, o projeto é da escola. O projeto não é meu, não é da Cristiane. O projeto é da Escola Orlando e da Escola Cecília. É uma parceria, onde todos os docentes, toda a gestão, todos aqueles que fazem parte da escola, faz parte do projeto. Não é nós apenas tivemos a ideia, lançamos a semente. Mas o fruto, quem vai colher é todo mundo. Todo mundo tem que se preocupar com as competências, com as habilidades que aquele aluno vai desenvolver. O nosso principal objetivo é o aluno, é fazer com que esse aluno se desenvolva, cresça, para que lá na frente ele possa ter aquele futuro, aquele projeto de vida que ele sonha tanto. Então, deixa bem claro, né, que em todas as áreas, em todos os componentes curriculares, né, a competência leitora e escritora dá para o professor trabalhar, né? Então, dá para o professor trabalhar em todas as áreas com a competência leitora e escritora. Então, pessoal, neste momento, eu quero agradecer as professoras Elaine e Cristiane, né, pela parceria, pelo projeto que foi desenvolvido e pela diferença, né, o impacto que elas fizeram aí com esse projeto na vida dos nossos alunos. E agradecer também a gestão da escola Orlando Signorelli e do jornalista Cecília de Godoy, também, pelo apoio. E a todos que participaram, né, aos professores também, que incentivaram, né, os alunos a participarem, tá? Muito obrigada. Em nome da direção da escola Orlando Signorelli, parabenizar as professoras, né, a professora Elaine, a professora Cristiane, a coordenadora pedagógica Andréia, aos alunos que participaram desse projeto, os alunos da escola Orlando, os alunos da escola Cecília de Godoy, e dizer que pode contar com a gente o que precisar, e agradecer também o espaço que o pessoal da oficina pedagógica
oferece para estar compartilhando essas boas práticas pedagógicas, né? Muito prazer, sou o Daniel, sou PC da Escola Estadual Daniel Barbosa, e aqui eu queria passar para vocês um pouco do que a gente conseguiu trabalhar esse ano na escola, dentro do MMR, no caso, e questão principalmente de recuperação de alguns alunos. Foi um ano diferente, foi um ano típico, então a gente teve problemas diferentes também do que estávamos tendo até o ano passado. Então, o objetivo principal foi tentar recuperar dentro do que a gente conseguiu analisar dentro da escola e tentar recuperar os alunos que não estavam conseguindo acompanhar esse ensino remoto, pelo menos desde o início do ano. Bom, então, no MMR, visando principalmente o fluxo, que a gente já tinha um cuidado na nossa escola desde o ano passado, tentamos mostrar como que isso poderia ser melhorado esse ano especificamente, com quem não tinha. Então, o título da nossa prática foi a recuperação presencial. No Adoniran, aqui só para entender um pouquinho o contexto da escola, no Adoniran, a gente sempre teve, ali só tem ensino médio, tá? Desculpa, não falei antes, tem só ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, manhã, tarde e noite. Tá, começou a ter EJA agora, mas oficialmente só o ensino médio. E é uma escola com 20 salas, são 7 de manhã, 8 à tarde esse ano e 5 à noite. E os alunos já tinham um certo hábito, até por ser ensino médio, um certo hábito de trabalhar com tecnologia. Já temos professores que sempre usaram algumas tecnologias em aula. Então, o próprio Google Classroom, que foi usado esse ano, tinha professor que já estava usando 3, 4 anos atrás, alguns professores usavam site, usavam blog. Então, principalmente alunos do segundo e do terceiro ano, com a paralisação das aulas presenciais, simplesmente continuaram com algumas atividades que alguns professores já tinham hábito de trabalhar. Não foi tanta novidade, o que ajudou bastante na nossa atividade e mostrar, né, para o aluno essa sequência de estudos. Os primeiros anos deram um pouquinho mais de trabalho, por serem alunos, imagino eu, que estão chegando na escola agora, e não tinham um hábito necessariamente, um ritmo de estudo igual a gente já tinha na Adoniran. Lá na Adoniran, temos em torno, esse ano, aí, de uns 620, 630 alunos no ensino médio geral, nos 3 períodos. Então, dentro das aulas online, não estávamos tendo tantos problemas. Por isso que dentro do MMR, quando estávamos fazendo discussão com os professores, a gente preferiu colocar a recuperação presencial como um dos pontos importantes. Tanto por chamar o aluno para a escola e voltar a fazer alguma atividade, que alguns estavam realmente parados, quanto questão de estudo, de aprofundamento mesmo, não ficar simplesmente passando uma folha muito aleatória ali para ele entregar. E nessa recuperação presencial, o que foi o nosso objetivo principal ali? Mostrar para o aluno uma atividade que fizesse um pouco de sentido, né? Porque o cara está lá, às vezes, 2, 3, 4 meses parado, não tem um professor específico para dar aula para ele, se ele não tem acesso à internet. A gente até fez aulas pelo Google Meet, mas não era todo o aluno que conseguia acompanhar isso. E aí, nessa recuperação, seria muito complicado eu simplesmente dar uma atividade para ele de português ou de matemática, principalmente de matemática. O aluno ia olhar uma equação, uma ideia, um exercício de geometria e falar, não sei por onde eu começo. E aí, na recuperação presencial, não necessariamente também teríamos um professor da área ali para explicar. Seja por dia ou porque é um professor de grupo de risco que não poderia ser chamado na escola. Então, os professores, né, a escola em si, resolveu fazer recuperação por área. A gente separou 3 áreas, seriam as áreas basicamente aí dos ATPCs. Então, a área de humanas, a área de linguagem, ciência da natureza e matemática. E fizemos atividades para os alunos que iam na escola dentro da área. Ou seja, qualquer professor da área que estivesse ali já poderia ajudar na atividade. E as atividades
tinham textos de apoio, o aluno não necessariamente precisaria ter toda uma explicação individual do professor para poder acompanhar aquilo. Então, os professores pensaram, o que vai ser importante dentro das habilidades aí que eu preciso para esse ano, para o ano que vem, para esses alunos, dentro daquela área. Foram montando as atividades. E tivemos atividades muito, muito interessantes, cada professor aí da sua área foi se ajudando. E tudo remotamente, né? Então, a gente pegava um documento no Docs, por exemplo, compartilhava lá com os professores da área, eles iam destacando alguns exercícios, alguns textos, e iam se organizando até ficar a atividade pronta. Aí, no caso, a gente começou com a recuperação presencial, primeiro e segundo bimestre não, né? A partir do terceiro bimestre, mais ou menos, que a escola iniciou essa recuperação. Então, víamos quais eram os pontos anteriores importantes para se destacar, e a atividade era montada em cima do que o aluno que não estava perdendo a atividade online ia estudando, observando, tá certo? E neste caminho, né, para poder aplicar essas atividades, acabamos aproveitando um pouco para depois jogar, inclusive, para as atividades online mesmo, dos alunos que estavam participando pelo Google Classroom. Então, aí no item 4 tem esses dois pontos, né, a aplicação das atividades. Ou foi uma aplicação presencial, ou mesmo online, porque utilizamos algumas atividades, pelo menos a ideia da atividade, mesmo no Google Classroom. E aqui eu estou colocando um gráfico para demonstrar o que a atividade ajudou na escola. Como falei, os primeiros anos foram as salas que realmente estavam dando mais problemas. Lá na nossa escola, tínhamos em torno aí de 70% a 80% dos alunos, desde maio, participando das atividades online, alunos do segundo ou do terceiro ano. No primeiro ano, esse índice era bem mais baixo, 40%, em algumas salas chegava a 50%. Então, foi uma série que a gente teve um pouco mais de cuidado para poder montar essas atividades e questão de chamar. Aí, todo aquele processo da escola ficar ligando para o pai, chamando o aluno, verificando o que estava acontecendo. E alguns não era nem caso de internet, né? Só não estava conseguindo realmente se dedicar no estudo em casa, ou não tinha esse hábito de estudar por conta própria. E, como eu falei, mas no início, no Adoniran, a gente até já usava algumas ferramentas tecnológicas. Aluno do primeiro ano não era nosso, então não necessariamente já tinha esse hábito, o aluno mais novo também, pode ter outras variáveis. E eu selecionei 2 salas que foram salas que estavam dando mais problemas. Então, por exemplo, no segundo bimestre, no primeiro D ali, no primeiro F, tinha em torno de 16 a 18 alunos que não estavam participando das atividades, não participando praticamente nada mesmo. Aí começamos com as atividades interdisciplinares a partir do terceiro bimestre. Melhorou um pouco inicialmente, mas aí voltamos a ligar e fazer todo aquele chamado para o aluno. E agora, a partir de outubro, que aí realmente começou a aula presencial, no outubro, principalmente agora novembro, aí realmente tivemos um bom número de alunos indo na escola e realmente desenvolvendo as atividades, e não simplesmente uma atividade que foi entregue para passar. Tivemos, lógico, como sempre, alunos que apareceram porque bate o desespero no final de ano, ou quer pelo menos entregar alguma coisa porque sabe que a frequência tem que ser considerada, mas dentro desse número de alunos que não estavam participando, tivemos um bom número ainda de alunos que realmente fizeram as atividades, e a gente percebeu que conseguiu mostrar pelo menos um aprendizado mínimo em algumas habilidades. E a parte por área, acho que ajudou demais, porque a gente teve tanto uma participação de alunos no contexto geral das disciplinas, né? Porque às vezes o aluno fica escolhendo o que vai fazer por área, impedia um pouco isso, né? Ele tinha que fazer da área, que já valia para mais uma disciplina, e também deu para perceber que esse aluno conseguiu ter uma independência um pouco maior em algumas atividades, que quando é muito individual por disciplina, às vezes acaba travando se ele não teve diretamente a explicação do professor, e às vezes não sabe fazer uma pesquisa por conta própria. Então, na nossa escola, a recuperação presencial foi um ponto aí que ajudou bastante, tanto para os alunos, eu acho, quanto para os professores também.
foi um início de algumas ideias, alguns tópicos que agora a gente consegue até ir carregando já para o ano que vem, né? Alguns professores, como eu falei, conseguiram desenvolver ideias muito interessantes e, inclusive, alguns já estão planejando algumas situações aí de atividades, desenvolvimento de projetos para o próximo ano. No final aqui, temos duas imagens que mostram como estava sendo mais ou menos essa aplicação das atividades presenciais. Então, de início a gente chamava por sala, fazendo toda aquela divisão de alunos, seguindo todos os procedimentos aí de segurança da saúde, e os professores iam aplicando algumas atividades no próprio pátio. Em alguns momentos, dependendo da atividade, nesse final, principalmente agora de bimestre, final de novembro, tivemos que utilizar a sala de informática para poder aplicar até outras avaliações, como foi a própria AP, e também ia fazer todo um revezamento. Mas eu achei bem interessante, eu e a escola, de modo geral, achamos interessante a participação dos alunos. Okay? No caso da Dona Irã, também esqueci de citar no início, eu sou o professor coordenador, Daniel. A diretora da nossa escola é a Tânia, e ela não pôde participar aqui do vídeo hoje, mas todos os professores, direção, estávamos envolvidos aí nesse processo de tentar resgatar um pouco os alunos e ajudar eles nesse final de ano. Espero que tenham entendido um pouco a ideia e o trabalho que a escola tentou desenvolver. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sou Elisângela Pereira Barreto, a professora coordenadora geral da Escola Estadual Professor José Leme do Prado, que fica na cidade de Valinhos. A nossa escola está vinculada ao programa de ensino integral desde o ano de 2019. Nossa equipe gestora é composta pela diretora Rose Duarte Cerqueira, vice-diretor do PEI Reinaldo Pinheiro, vice-diretor do Noturno Rogério Alberto Domingues, PCA de Códigos e Linguagens Sheila Oliveira, PCA de Ciências da Natureza e Matemática Carla Anselme Bruno e PCA de Ciências Humanas e Sociais Sônia Regina Soares. A unidade escolar atende aos segmentos anos finais, com 255 alunos, e ensino médio, com 287 alunos, totalizando uma demanda de 542 alunos. Apresentaremos a todos vocês, a partir de agora, a nossa boa prática intitulada Busca Ativa em Ação. Como responsável pelo pedagógico e pelo trabalho formativo na unidade escolar, busquei desenvolver durante o ano letivo de 2020 temas muito relevantes para a aquisição de habilidades de empatia e com um trabalho com foco em solução e criatividade, de forma a assegurar um trabalho em equipe com muito engajamento, a fim de que pudéssemos garantir a participação e a aprendizagem de todos os nossos alunos. Agradeço a atenção de todos vocês e passo a palavra para o vice-diretor Reinaldo Pinheiro. Obrigado, Elisângela. Meu nome é Reinaldo Pinheiro, eu sou vice-diretor da Escola Estadual Professor José Leme do Prado, respondendo pelo PEI desde 2019, ano da implementação do programa na nossa unidade escolar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à nossa diretoria de ensino Campinas Oeste pelo convite, representado nas figuras da nossa dirigente de ensino, professora Rocinilda, da nossa supervisora de ensino, Maria Isabel, e da nossa PCNP, Alzira, pessoas que nos acompanham aí desde o ano de implementação do nosso PEI em 2019. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar e trocar algumas experiências em relação aos resultados significativos, diria eu, que nós conseguimos obter ao longo desse ano letivo difícil de 2020. Mas antes de falarmos propriamente dito desses resultados,
eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês de como se deu essa trajetória ao longo desse período todo. Em primeiro lugar, né, eu sou de uma geração onde se conceituava que o sucesso só vinha antes do trabalho no dicionário. Os contemporâneos aí vão lembrar dessas frases que nortearam as suas vidas, né, ao longo de um bom período. E dentro disso, nós no início do ano letivo, fizemos uma reunião com toda a equipe gestora, onde nós pactuamos entre nós, acho que seria a palavra mais adequada, de que nós nos fecharíamos em torno das éticas, dos valores e de tudo aquilo que pudesse nortear os nossos trabalhos em cima de um fortalecimento da nossa equipe de trabalho ao longo do período. O ano de 2020 se iniciou com mudanças profundas no nosso quadro, né? O Leme praticamente iniciou o ano com 80%, né, dos seus professores renovados. Inclusive, nós tivemos a troca, né, com a vinda da professora Elisângela para cá, que acabou de falar com a gente, como nossa professora coordenadora geral. E a partir disso, nós desenvolvemos um trabalho que já havia sendo desenvolvido até então, mas que foi fortalecido nesse ano, de uma gestão democrática baseada em preceitos e valores de transparência total. Aqui a gente, graças a Deus, nunca conceitua o monocratismo, o regime ditatorial. Somos uma escola que, de fato, conseguiu desenvolver os preceitos aí da gestão democrática plena. Isso, em grande parte, se deve, né, à nossa diretora Rose, uma pessoa assim, de uma humildade, de uma doação total, plena, e que consegue conduzir todo esse processo, mesmo nos momentos de divergência que são normais de acontecer em qualquer equipe. Iniciado o ano letivo, nós fomos pegos de surpresa, como toda a nossa rede, né? Acho que o país como um todo, com a pandemia. E com a pandemia, tudo aquilo que havia sido planejado, tudo aquilo que havia sido articulado, automaticamente teve que sofrer um revés, né? Nós tivemos que nos reinventar, a formação à distância teve que ser ofertada principalmente para os nossos professores, que além de novos de casa, eram novos de programa, né? Não sabia exatamente nem a funcionalidade disso, né? Como é que ocorreria. E eu posso falar para vocês que nesse momento, o grande diferencial foi o trabalho formativo, né, da nossa equipe pedagógica, representada pela Elisângela, pelas nossas PCAs, né, as professoras Carla, Sheila e Sônia, que desenvolveram um elo de ligação com os nossos professores de uma maneira extremamente transparente, com uma valorização total da equipe. Isso propiciou que a gente automaticamente conseguisse nos unificar enquanto equipe de trabalho, e sempre lembrando que no momento à distância isso não é fácil. Uma coisa substancial também para que tudo isso ocorresse foi a doação e a crença total que existiu por parte dessa equipe docente em acreditar nas nossas falas, né? De acreditar no nosso trabalho. Lembrando que quando você faz uma formação à distância, é um comparativo que eu costumo usar, eu costumo brincar, é como você idealizar todo o projeto em cima de uma maquete. Então você imagina, por exemplo, a tripulação de um barco, né, que aprendeu todos os procedimentos de navegação através de uma maquete em PowerPoint, e aí de repente você se vê no meio de um turbilhão, de um maremoto, como foi essa pandemia, e tendo que acreditar em tudo aquilo que a capitã do barco, né, a Rose, em que as timoneiras, né, Elisângela, Carla, Sheila e Sônia passaram para eles de uma maneira fidedigna, e sem saber exatamente para onde esse barco nos levaria, se seria num cruzeiro de um transatlântico de sucesso, ou se seria através do Titanic. Então essa crença da equipe, ela foi fundamental também, diria, para que toda essa empreitada fosse concluída. Iniciados os trabalhos, a gente começa logicamente a ver também a heterogeneidade do grupo, né? Isso é totalmente normal, pessoas advindas de regiões diversas, com projetos de vidas díspares, né? Uma já sonhando com seus projetos de vida, de se aposentarem no final desse ano letivo, inclusive de 2020, outros vindos de um mestrado, sonhadores, buscando voos mais altos, pensando em serem diretores de escola, dirigentes de ensino e até secretários de educação nas suas respectivas cidades. E quando você trabalha com tudo isso,
É lógico que você tem que permanentemente estar fazendo alinhamentos, mas principalmente saber fazer um grande gerenciamento de recursos humanos, que não é fácil. Muito se apregua, muito se fala no protagonismo, mas o protagonismo ele tem um viés, principalmente, da pessoa saber aceitar e conduzir esse processo. Eu sou professor de educação física de origem, eu gosto muito dos exemplos esportivos. E eu diria que o protagonista é como um piloto de um carro de Fórmula 1. É óbvio que ele é o protagonista desse processo, mas ele tem que enxergar que por trás dele existe todo um processo do engenheiro do carro, né, dos mecânicos, da equipe de abastecimento e reabastecimento do carro, das pessoas que são responsáveis por trocar os pneus ao longo da corrida. Então, todo é um processo que envolve toda uma equipe, sem a qual o sucesso com certeza não vai acontecer. E o protagonismo, se não bem administrado dentro da gente, ele acaba levando a um certo ego. E o ego é uma coisa inerente a todo ser humano, né? E esse ego ele tem que ser visto sob 2 pontos de vista. A administração do ego por parte do protagonista, para que não se transforme numa coisa negativa perante todo o grupo, e principalmente saber administrar o teu ego pessoal de estar vendo o brilho do outro, sem que isso vá causar em você uma certa onda de ciúmes, né? De inveja, o que com certeza levaria a uma derrocada de todo o projeto. Feito isso, e muito bem administrado, diria eu, nós iniciamos um processo de tutoria. E essa tutoria, ela só foi possível, só se deu graças ao brilhante processo de protagonismo desenvolvido por todos os nossos professores tutores. Eles souberam entender esse processo com maestria, souberam entender principalmente que o protagonismo deveria partir por parte dos alunos, e a partir daí foi construído uma busca ativa plena e total, onde o nosso papel foi meramente de facilitadores no processo. A gente passava os contatos iniciais para aquele grupo de alunos que não estavam inseridos no processo, e automaticamente os professores correram atrás num processo investigativo. Quando aquele telefone não levava diretamente ao responsável ou ao aluno, eles faziam todo um processo investigativo, aonde está o aluno, com quem está residindo, por que não atende às nossas ligações, por que não está efetivamente participando das atividades. Quando isso não ocorria, eles nos davam as devolutivas, aí entrou a busca ativa da Rose, que vai falar um pouquinho mais, de uma maneira esmiuçada para vocês daqui a pouco, com afinco, não medindo esforços, indo em todas as residências, fazer um trabalho realmente de corpo a corpo. Quando nós iniciamos o período desse retorno presencial opcional no dia 7 de outubro, nós tínhamos praticamente acima dos 85% de todos os nossos alunos presentes na escola e desenvolvendo algum tipo de atividade. Logo no início, esse número subiu para praticamente quase que 95% a 97%. E mesmo assim, dentro de uma postura de ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo é importante, nós fomos à luta, nós fomos atrás e nós conseguimos efetivamente angariar esses 5 a 10% que faltavam e trazer todos para dentro da escola, dentro desse processo do presencial. E a partir daí, nós fizemos aquele sprint final e conseguimos obter esse expressivo resultado, que foi atingir os 100% de todos os nossos alunos dentro dessa busca ativa e dentro das nossas atividades. Esse foi o grande objetivo traçado e obtido, mas o nosso maior mérito foi a nossa formação enquanto equipe. Isso é uma coisa que a gente se vangloria demais, é isso que a gente queria estar compartilhando hoje aqui com vocês. Isso não é uma receita de bolo, a gente sabe, cada um tem a sua peculiaridade, cada unidade tem a sua localização geográfica, não é um trabalho fácil, mas nós do Leme aqui, a gente pode ser a prova fidedigna para vocês que nada resiste ao trabalho. Quando o trabalho é bem elaborado, desprovido de vaidades, a gente consegue sim atingir grandes objetivos, e o objetivo traçado inicialmente foi atingido na sua plenitude. Passo a palavra agora para a nossa comandante desse barco, nossa querida Rose, para poder dar andamento nessa apresentação. Eu sou Rose Duarte Cerqueira, diretora da Escola Professor José Leme do Prado, em Valinhos.
e estamos no programa de ensino integral. Somos uma escola de referência em nosso município. Agora faço meus agradecimentos a todos da Diretoria de Ensino Campinas Oeste pelo convite de poder participar e compartilhar com vocês as boas práticas em ação. Confesso a vocês que isso me traz momentos de satisfação e realização. Houve a necessidade de reinventar e não deixar nenhum aluno para trás. No momento do conselho de classe série, avaliando os resultados e acompanhando junto com a coordenadora e fazendo um relatório das necessidades de acordo com as dificuldades que os professores demonstraram em realizar as atividades com os alunos neste momento de distanciamento. E tomei então a liberdade e decidi a ir à casa dos nossos alunos. E muito me alegrei. Me alegrei de fazer as visitas e muito mais quando o secretário Rocieli solicitou oficialmente ações para a busca ativa. Vi que meus sonhos estavam sendo realizados. Então, chego nas casas dos alunos que se alegram e as famílias também se alegram, ficam um pouco também assustados ao ver a diretora em casa. Mas isso enriquece o nosso relacionamento e a valorização, da autoestima, porque nesse momento, tendo como foco trazer o aluno para o mundo escolar, mesmo ao meio à pandemia, oriento que procure falar com os professores tutores e faço vários esclarecimentos, e dando suporte de confiança e segurança, despertando-os para os seus sonhos e seus projetos de vida, e elevando a autoestima para as suas realizações, mostrando a necessidade de voltar a realizar as atividades, recuperar as suas notas, e que o ano não está perdido, porque é isso que eles falam. Me disponho a agendar um retorno presencial, se necessitam, de realizar as atividades na sala do acesso, às vezes o uso da internet da escola, ou buscar atividades impressas. As visitas, elas ocorreram em vários momentos, para fazer orientações do aplicativo PicPay, para realizar as atividades, para buscar o caderno do aluno e também a grande busca do retorno presencial. Auxiliar também na rematrícula escolar. Com isso, os nossos alunos melhoraram as notas e a participação em todas as atividades. E a melhoria dos resultados, atingimos o nosso índice em 100% de engajamento dos nossos alunos. Me sinto realizada em todos os meus sonhos e com um sentimento de missão cumprida perante toda a comunidade escolar. E agora só me resta dizer gratidão a todos. Muito obrigada. Meu nome é Rosângela, sou mãe do Edson, da Vitória, que estudam no Leme. E a gente tem muitas dificuldades em fazer as lições à distância, e eu queria agradecer a diretora Rose por estar indo na casa dos alunos, procurando os alunos, sabendo qual é a dificuldade em ter para fazer as lições. E agradeço muito por ela estar podendo estar imprimindo as lições para os nossos alunos poderem estar fazendo em casa. Eu queria agradecer muito, e isso é muito bom. Oi, eu me chamo Vitória, eu sou aluna do Leme há 5 anos, eu tenho 16 anos e esse ano foi um ano muito complicado pra gente, porque chegou o coronavírus e eu, assim como eu, achava que seria um ano perdido. E se não fosse a Rose, não fosse meus professores, não fosse meus tutores, hoje talvez eu estaria com o ano reprovado. A Rose foi até minha casa, ela conversou comigo, ela falou assim, não, vai até a escola, a gente imprime atividade, a gente ajuda vocês, libera a informática. Então, com o empenho que eu tive da Rose, hoje eu sei falar que eu consegui me organizar no meio de um ano, que talvez eu achava que era perdido. Eu consegui me organizar e consegui ficar estável para que eu pudesse falar assim, não, eu consegui cumprir minhas atividades, eu consegui fazer tudo certo.
E é isso que eu tenho que falar, sabe? A Rose empenhou, a Rose ajudou, a Rose meio que foi a luz no meio das trevas.